sacrifício lindo que Ele fez por nós na cruz, mostrando o seu amor, mostrando a sua graça por nós, pecadores. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos caminhando para o término do nosso culto. As crianças vão sair agora para o seu culto infantil, e aí de 3 a 8 anos, é isso? 8, 9? 8, 9. Entre 8 e 9 aí, vai, vaza. Vai para o seu culto lá, em nome de Jesus, viu? Com as suas tiazinhas lá, e vai ser uma bênção lá. Eles abrem a sua Bíblia em João, em capítulo 8. Nós estamos pensando aqui durante esse mês, só Jesus Cristo salva. É o nosso, é a mensagem da Junta de Missões Nacionais, é o tema da mensagem da campanha de missões nacionais esse ano, só Jesus Cristo salva. E vamos pensar aqui, nesse texto de João 8, algumas verdades, isso, com base na semana em que vivemos. Acabamos de passar a Semana da Pátria, né? Os irmãos lembram aí, o 7 de setembro, aquela alegria que nós completamos aí 200 anos de independência de Portugal, gente, que coisa maravilhosa. Você pode dar um glória a Deus, cara? Portugal, tudo bem, valeu, obrigado por ter vindo aqui, descoberto, né? Capinou o terreno aí e tal, mas peraí, chega, né? Estava com muita marra para cima da gente, levando os nossos negócios aí, né, cara? E aí Dom Pedro falou assim, chega, independência, eu mostro lá na imagem do Riacho do Ipiranga, vocês lembram da história? 7 de setembro, chegou uma cartinha lá para ele lá, falou, você precisa obedecer aí, cara, você tem que voltar para aqui, para Portugal. Ele falou assim, não, acabou, cortar o cordão umbilical. E é sobre isso que eu queria pensar com vocês aqui, nessa noite. O que a nossa vida precisa de independência? Forte, né? Independência do Brasil, independência do nosso Brasil hoje. O que o nosso Brasil precisa se libertar ainda? O que as famílias do Brasil precisam de liberdade, libertação ou de independência? Esse texto nos mostra uma palavra clássica de Jesus em relação à libertação. É um texto fantástico, é um texto bem, como é que eu posso dizer, rico, cheio de ensinamento. E aí, por conta do nosso horário, e nós daremos essa semana a você no pequeno grupo, a oportunidade de discutir João 8 todo, lá no pequeno grupo. Você vai pegar do versículo 1, onde a mulher lá é pega em adultério, e a turma quer tacar pedra nela, e Jesus fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Nós não vamos ler esse texto aqui, porque você conhece a história, você vai poder discutir isso lá no seu pequeno grupo, e depois, em seguida, você vai ver outras questões lá no pequeno grupo, que você vai poder dar a sua opinião com base no texto. E eu quero ler aqui com vocês a partir do versículo 12, porque nós vamos pular aí a mulher que foi pega em adultério. Falamos recentemente desse texto, então vamos falar aqui. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá luz e vida. Então lhe objetaram os fariseus. Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu e a mim julgo. Eu a ninguém julgo, obrigado. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém, eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei é verdadeiro. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles responderam, onde está o teu Pai? Jesus respondeu,
não me conheceis a mim, nem o meu Pai. Se conheceis a mim, também conheceria o meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita, lhe falou, dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Então, diziam os judeus, terá ele, por acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu, vós sois de cá de baixo, eu sou de lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então lhe perguntaram, quem és tu? E respondeu Jesus, que é desde o princípio que vos tenho dito. Muitas coisas vos tenho para dizer ao vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falavam do Pai. E disse-lhe Jesus, pois, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecesseis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhes, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém, como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só até aí, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos que o Senhor nos faça e nos traga, ó Deus, o entendimento da Tua palavra, Deus. Dependemos, ó Deus, da Tua orientação, Pai. Ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, Pai. Por isso, dependemos intensamente da Tua revelação, ó Deus. A iluminação do Teu Espírito na nossa mente, no nosso coração, ó Deus, para compreender e colocar em prática, Deus, a Tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele é um texto riquíssimo, que fala de algo poderoso para a nação de Israel. O texto, ele começa falando que os escribas, os mestres e os fariseus foram até Jesus e levaram uma mulher pega em adultério. Começa já nessa confusão. É um texto que traz a dinâmica clara do pecado sobre a vida do povo. Clara. E Jesus mostra aqui várias ações que nos livra, que nos liberta desse poder opressor que tem o pecado. Aqui, a mulher pega em adultério, vai servir de pano de fundo para a nossa compreensão de toda essa doutrina que Jesus traz, da libertação, da independência que nós precisamos ter nele, nesse Deus que só Ele salva. O pecado, quando ele chega e ele é gerado no mundo, quando ele acontece na nossa vida, ele tem consequências lógicas dentro de uma cadeia que é inquebrável, vamos dizer assim. O pecado acontece, a acusação, ato contínuo, depois da acusação, a condenação, e depois da condenação, a morte. Sempre foi assim na história.
E foi isso que aconteceu, e é o que Jesus combateu aqui, com a sua palavra de graça, a sua palavra de verdade. A partir do versículo 12, Jesus traz uma expressão poderosa, que é a partir daqui que eu queria pensar com vocês, sobre esse aspecto de libertação da nossa nação. O que é que a nossa vida, ou com base em que a nossa vida vai receber essa liberdade ou morte? Jesus diz no versículo 12, eu sou a luz do mundo. Coisa maravilhosa, gente. O mundo que andava em trevas, Mateus 4, versículo 16, viu a maravilhosa luz, e a partir daí Jesus aparece na sua cidade pregando, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. O mundo andava em trevas. A primeira ação de Deus, quando a terra era sem forma e vazia, foi, haja luz. A luz para acabar com o caos, para acabar com as trevas que existia e que parava sob a face do abismo. Não é diferente de hoje, igreja do Senhor Jesus Cristo. A necessidade desse que se intitula a luz do mundo. Esse que diz lá um pouquinho na frente, como nós vimos semana passada, o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Essa luz que põe as trevas para correr, ela começa a trazer ali para nós e para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso país e para o mundo, a verdadeira libertação. Igreja, nós vivemos num tempo de intensas trevas. É ruim falar isso. Parece em alguns espaços e ambientes do mundo, e não só do Brasil, o Brasil nem está tão ruim assim, mas partes do mundo, as trevas estão tão fortes na nossa cultura, que é urgente essa chegada daquele que é a luz do mundo, urgente. É urgente a igreja do Senhor Jesus Cristo levar essa mensagem de luz para dissipar essa confusão em que nós vivemos aqui no Brasil, onde os princípios morais, os princípios éticos, os princípios bíblicos estão todos deturpados. Essa confusão em que nós estamos vivendo, no nosso tempo de trevas. E por isso que Jesus diz, olha, eu sou a luz do mundo. Primeira coisa que nós precisamos pensar de uma libertação em que precisa acontecer urgente na nossa nação, é a manifestação da luz de Cristo, Jesus, em determinados ambientes. Vocês sabem do que eu estou falando. Chegar à luz nas escolas, nas universidades, chegar à luz de Cristo, lá no condomínio onde a gente mora, chegar à luz de Cristo, no meio político, no Senado, na Câmara, no Poder Executivo, chegar à luz e trazer clareza em alguns ambientes, meus irmãos, que nós temos visto na história do nosso Brasil, nesses 200 anos de intensas trevas. Nós precisamos, como povo de Deus, tomar posse dessa realidade e trazer Jesus para iluminar a nossa nação. Esse é um princípio fundamental para que estarmos na presença de Deus, porque na presença de Deus não há trevas. Não dá para tentar querer ter uma vida liberta, entre aspas, em trevas. Não dá. Não faz sentido, porque quando você acende uma luz, a escuridão sai na hora, não tem como ter luz e trevas no mesmo ambiente. Não faz sentido. A gente não tem muita, a nossa geração, a gente não tem muita noção do poder que era na época de Cristo, por exemplo, do poder da luz. A gente frequenta, de regra, lugares bem iluminados pela eletricidade, por exemplo.
temos essa facilidade, hoje, aqui, de não passarmos por ambientes de treva. Não era a realidade do ambiente de Jesus, lá. Não existia tantas luzes. Então, uma luz, quando chegava no ambiente de Jesus, do povo antigo, causava uma grande alegria. E é essa a relação que a Bíblia quer nos mostrar, da necessidade de Cristo estar na nossa casa, na nossa vida, porque Ele é a luz dos homens. E esta luz é que destrói o poder da morte, e da morte não somente física, mas a morte espiritual e a morte eterna. Você sabe que na teologia ela é dividida a morte nesses 3 passos: morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte física, todos nós vamos passar um dia, não sei que Jesus volte antes e nos arrebate. Amém, irmãos? Vamos subir, ó glória, sem experimentar a morte, é isso que a gente espera. Mas se Jesus não voltar no nosso tempo, nós vamos experimentar a morte física é a consequência do pecado. Mas a morte espiritual é somente daqueles que o texto vai mostrar de uma forma clara, aqueles que não acreditam em Jesus Cristo. Não confiam, estão andando mortos por não seguir a palavra de Deus. E a morte eterna é uma consequência daqueles que estão vivos, mortos espiritualmente. E quando a morte física chegar para aqueles que estão vivos, mortos espiritualmente, eles vão morrer eternamente, que é a segunda morte que a Bíblia nos ensina. Jesus vem com a sua luz para dissipar tudo isso e nos trazer a solução, acabar com o poder do pecado sobre as nossas vidas. É isso que o texto trata. É isso que a palavra de Deus trata com toda profundidade. De versículos 21 a 24, disse Jesus: outra vez, retiro-me a buscar, e buscar-me-eis, e morrerei em vossos pecados. Ele falou assim: olha, eu estou saindo, e se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer no pecado de vocês. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender desse texto é que a Bíblia nos chama a vivermos na direção da luz de Cristo. Jesus nos chama para iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração. Igreja, às vezes a gente não sabe exatamente a profundidade dessa palavra, porque existe tantas deuses aí por aí. Falamos isso semana passada, né, desse único Deus que nós servimos. Eu peguei alguns estudos aqui, por exemplo, Buda. Buda acreditava que tinha uma maravilhosa mensagem, mas não reivindicava a originalidade dela. Olha só. Buda falou assim: olha, isso aqui não é meu não, isso aqui eu aprendi nas veredas que estavam esquecidas, veredas antigas. Ele fala sobre isso, Buda. Confúcio declarava: como eu poderia ousar reivindicar santidade e amor? Apenas um homem que chamaria a responsabilidade de ensinar aos outros. Confúcio. Olha, santidade e amor, não. Eu só quero ensinar para vocês sobre santidade e amor. Olha que diferença de Jesus Cristo. Jesus fala assim: eu sou. Olha o que diz Maomé. Maomé tinha um ego um pouquinho mais avançado. Ele diz: olha, certa feita ele clamou por 3 vezes que a menos Deus lançasse sobre ele a sua capa de misericórdia e lhe restauraria a esperança, se Deus lançasse a capa de misericórdia sobre Maomé. Olha que diferença de deuses que algumas pessoas estão servindo. Isso para não falar de Baal aqui, que a Bíblia fala por tantas vezes. Isso por não falar de outros deuses que tem na Bíblia aqui, que algumas pessoas estão seguindo, acreditando que é luz. Igreja do Senhor Jesus Cristo, somente a luz de Cristo nos faz e nos torna aptos a estarem na presença do Todo-Poderoso, perfeitamente santo e amor. Amém, irmão? Só a luz de Cristo. O texto nos vai trazer diversos ensinamentos, mas eu queria, por conta do nosso pouco tempo, encerrar com apenas 2 aplicações aqui que ele vai falar, ele vai trazer. A importância do combate do poder da morte, por meio desta luz que vem e que nos traz a verdade e acaba completamente com a possibilidade da mentira. Mas no versículo
25, nos mostra a ignorância religiosa daquele povo, mestres da lei e fariseus. Diz assim: e disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Aqueles mestres, pessoas extremamente aptas do conhecimento acerca de Deus, segundo eles. Aqueles fariseus que eram homens que estudavam a Bíblia de uma forma intensa, ao se deparar com Jesus, com o único Filho de Deus, cheio de graça e cheio de verdade, não reconhece. Gente, olha como isso aqui é importante para nós hoje aqui também. Será que é possível alguns de nós, religiosos, conhecedores, mestres da lei, se depararmos com princípios de Cristo e não reconhecermos que é Cristo naquele princípio? O texto mostra que isso é possível. Quem és tu? Aqui, esse segundo ponto, eu queria destacar a ignorância religiosa, que é um dos grandes problemas da humanidade. O problema da humanidade não é filosófico, não é político nem econômico. O problema da humanidade é teológico. Vou melhorar essa fala. O mundo não consegue reconhecer Deus tão facilmente. Por mais estudiosos, por mais mestres, somos capazes de nos deparar com situações, falar assim, será que é de Deus? Zacarias, lá no capítulo 4 do seu livro, ele se depara com uma revelação de Deus, e não só no capítulo 4, mas no capítulo 1, 2, 3 e 4, 8 revelações, visões de Deus para o anjo noturno, e Zacarias, ao ver aquela revelação de Deus, fala assim, Senhor, o que é isso? Zacarias não consegue identificar a visão que ele estava recebendo de Deus. Um cara que era profeta e sacerdote. Zorobabel, um homem que comandava todo, não conseguiu entender a visão de Deus. Gente, esses mestres da lei, esses fariseus não conseguiram entender quem era Jesus. Será que estamos aptos hoje? É uma grande pergunta que nós precisamos fazer à luz dessa teologia tupiniquim que nós estamos vivendo, cara. Uma teologia, desculpe a expressão, de botequim que nós estamos vivendo, onde Jesus está sendo transformado em um motoboy, a serviço, desculpa se aqui tem algum motoboy, não é nada contra, viu, gente? Mas a serviço da igreja. A igreja pede uma pizza e Jesus tem que entregar, porque se não entregar, ele sai da igreja. Estamos transformando um Deus único, Deus vivo e poderoso, em um garçom. Quem é Jesus para você e para mim? Quem é esse Deus em que nós servimos e que diante de uma pequena situação a gente foge da presença dele, a gente não quer mais saber dele, a gente quer apedrejá-lo, porque é isso que o texto vai terminar dizendo. Jesus precisou sair no final, não lemos o texto, porque as pessoas estavam prontas para matá-lo. Aqui, eu queria fazer essa segunda aplicação. Quem é Jesus, cara? Quem é Jesus? Eu tenho caminhado ao longo da minha história como pastor, com essa mensagem, num ambiente religioso em que nós vivemos, brasileiro, contemporâneo, ruim demais. As pessoas não sabem quem é Jesus. Uma vez eu vi uma discussão, duas pessoas dentro do ônibus, discutindo sobre Jesus, isso é mó barato, cara. Olha, esses dias alguém lá falou de... Quem foi? Eu não quero falar de política, mas foi um político aí que falou. Vacilo, falou de Jesus, eu falei, misericórdia.
Não sei se ele falou que foi o Tiradentes que foi crucificado, ou se falou que foi Jesus que foi enforcado. Foi um rolo que ele arrumou lá no discurso dele lá. Aí uma colega minha falou assim, olha, eu não gosto de Natal, não. Natal é muito triste para mim. Por que Natal é triste? Porque eu lembro da morte de Jesus. Eu falei, ué, mas ele nasceu, ele não morreu no Natal. Que coisa doida, gente, que a gente está vivendo. Bota um Papai Noel, bota um coelhinho da Páscoa. Quem é Deus? Quem é? Os mestres não sabiam, estavam diante de Deus e não sabiam. E esse é um dos problemas que nós precisamos de libertação teológica, meus irmãos. Libertação teológica. E sabe onde vem essa libertação teológica? Logo no versículo seguinte. Jesus vai dizer lá muito claro, um pouquinho mais lá na frente, versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, se vós permanecerdes em minha palavra, aqui está a libertação, cara. Ele, olha, se permanecerdes em minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, que é a palavra dele, e essa verdade vos libertará. Simples assim. É conhecer a palavra de Jesus. E eu te pergunto, quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Por isso que essa confusão de trevas, por isso que essa confusão de que nós estamos ouvindo pessoas falando acerca de Deus, um Deus que não faz sentido, que não salva, um Deus que está pronto a me dar coisas. Porque nós não estamos lendo Bíblia, meus irmãos. Não estamos lendo Bíblia. Os púlpitos das nossas igrejas. Desculpa, deixa eu melhorar isso aqui, gente. A gente fica nervoso, fala, né, demais, né? Você que está em casa aí, né? Os púlpitos de parte de nossas igrejas esqueceram a Bíblia. Você vai ouvir lá testemunho pessoal, você vai ouvir lá coisas da prosperidade, você vai ouvir lá a palavra da oferta, mas você não vai ouvir a palavra de Deus, que é para que a gente precisa permanecer. Você hoje está ouvindo até sobre política nos púlpitos. E olha, meus irmãos, vocês não vão ouvir aqui, depender de mim, não vão ouvir. Não vão, cara. A igreja não é uma igreja é uma igreja que tem separação igreja e Estado. Eu tenho o meu candidato, certamente, se você quiser conversar comigo lá fora, a gente conversa. A gente até briga aí, né? Não, briga não. Mais ou menos briga, dependendo do seu candidato, né? Tem uns aí que eu vou te contar. Mas aqui não, aqui é Jesus, é palavra de Deus, meus irmãos. É Ele que salva, é Jesus que salva. Amém, igreja? E a gente tem visto aí alguns cultos, onde parte do culto é falando de candidato, cara. Não dá, meus irmãos, não dá. É cristocêntrico o nosso culto, é Jesus que é aqui. Amém, é isso aí, glória a Deus. Tem lá um negócio lá, 13h lá da política, você assiste lá os candidatos, e faça isso mesmo. A gente tem que estudar para falar do candidato, para votar e tal, mas aqui não. Desculpa se eu te frustrei aí, você queria que eu falasse, eu não falo. Igreja do Senhor Jesus Cristo, Bíblia. Põe isso no seu coração. Deixa eu dar um testemunho pessoal aqui, não é para embrandecer, não glorificar nada disso. Eu estou tendo uma experiência esse ano tão maravilhosa com a Bíblia, tão maravilhosa, e eu resolvi intensificar a minha leitura bíblica com todas as minhas forças. Terminei em março uma leitura, uma Bíblia que eu já... a gente faz a leitura bíblica anual, né? E aí ano passado eu não consegui, eu terminei em março e comecei em março uma outra, terminei agora em setembro a segunda leitura, e já estou na minha terceira leitura e quero terminar em dezembro, cara. Mas eu começo a ler a Bíblia, gente, é tão lindo, é isso que Jesus está falando, permanecei na minha palavra, e Deus começa a falar ali, e a gente vai lendo, não dá vontade de parar. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, eu tenho falado isso com o corpo diaconal aqui da igreja, com a liderança dessa igreja, o papel do pastor, meus irmãos, 3 coisas só que o pastor faz, está lá em Atos, capítulo 6, é orar, ler a Bíblia e cuidar de gente. Me empurram cada coisa para eu fazer, cara, eu vou te contar. Para com isso, de ficar me mandando, pedindo, pastor, não sei o quê. Não, eu quero ler Bíblia, cara. Isso aí, cara.
Bíblia. Para não chegar aqui, vai contando história, coisas. Deus, Jesus fala na Bíblia, a gente precisa de Bíblia, precisa ler Bíblia. Põe a meta na sua vida. Olha, eu botei uma meta no começo do ano, ler 10 capítulos da Bíblia por dia. Hoje eu tenho conseguido mais de 10. Tem dias que eu leio 30, dependendo da dinâmica. E está sendo tão maravilhoso, meus irmãos. Tão maravilhoso. Passar horas, eu e a Bíblia. Deus falando comigo. E é isso que Deus quer, é isso que está aqui falando para você, meus irmãos. Primeira coisa, a gente precisa de libertação do pecado, porque o pecado mata. Segunda coisa, o texto vai nos revelar de uma forma intensa e clara, que Jesus quer combater as trevas, o pecado que está aí tentando nos destruir e nos afastar da presença de Deus. E para isso, você precisa fugir da ignorância religiosa. Saber quem é Deus. E para você saber quem é Deus, você precisa ler a Bíblia. Simples assim. Nós vamos discutir isso no nosso pequeno grupo. Se você não faz parte de um pequeno grupo, faça parte do pequeno grupo. Nós estamos lançando um desafio, outra coisa, estamos lançando um desafio, lançamos semana passada aqui, um desafio de oração, discipulado e evangelismo para a igreja. Soltamos um link lá no nosso grupo. Gente, só 27 pessoas se inscreveram. Eu acho que você esqueceu. Porque aprender a orar, evangelizar e discipular, de graça, num congresso que nós vamos fazer aqui dia 4 e 5 de novembro. Faça a sua inscrição hoje, cara. Nós fomos chamados a evangelizar, a levar a luz de Cristo. Talvez você não leu a Bíblia, você não viu isso ainda. Faça a sua inscrição, você vai ganhar um material, vai ganhar uma ferramenta, vai vir um pastor de fora para nos dar esse treinamento. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu queria encerrar aqui dizendo que um dos grandes problemas desse texto é de filiação. Jesus sabia quem ele era filho. Aquele povo estava perdido. Pai Abraão. Chamam Jesus de endemoniado. Fala que ele era samaritano. Gente perdido. Jesus fala, olha, vocês são filhos do diabo. Jesus fala isso no versículo 44. Uma confusão na paternidade espiritual. Quero trazer aqui nessa igreja em breve um estudo sobre paternidade espiritual. De quem você é filho, cara? De Abraão? De Moisés? De Davi? De Maria? De João? Quem você é filho? Aleluia. O nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Assim, ó, eu tenho um pai. Eu não tenho problema com filiação. Eu não tenho problema com meu pai. Igreja do Senhor Jesus Cristo, esse texto nos mostra que nós precisamos buscar a libertação do poder das trevas, da ignorância religiosa. E precisamos buscar a libertação do nosso desconhecimento bíblico. Que tem base na mentira. Tem base na falta de fé. Tem base na confusão das trevas. Tem base na ignorância. Jesus, versículo 36, encerra, e eu vou encerrar com essa palavra. Ele disse, o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que é isso, cara? É certeza. Não cabe aqueles que foram libertos por Cristo Jesus e que permanecem na palavra, não cabe dúvida na sua libertação, querido. Bota isso no seu coração. Confusão do diabo. Colocar medo e dúvida no seu coração. Se o Filho de Deus vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Certeza.
convicção de que você vai morar no céu. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela convicção que a tua palavra nos traz, ó Deus, pela libertação, ó Deus, pela independência que nós temos, ó Deus, do sistema do mundo, do governo, da política, da sociedade, ó Deus, ó Pai, da filosofia, Pai, da psicologia, ó Deus, a tua palavra nos manda, nos orienta, em João 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a ter disposição, ó Deus, para nos alimentar, ó Deus, dela, todos os dias, para que esse processo, ó Deus, de crescimento e de santificação seja contínuo, até o dia, ó Deus, em que chegaremos diante do Senhor face a face, e vamos deixar, ó Deus, de conhecer em parte, e conheceremos como o Senhor é. Abençoa, ó Deus, a tua igreja, na proclamação da palavra, que só Jesus Cristo salva. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Há alguém aqui que quer entregar o seu coração a Jesus? Que nos visita? Dá um tchau daí, eu quero orar por você. Alguém que entrou aqui nessa noite: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo, eu quero seguir essa luz, eu quero sair dessa confusão, desse mundo que nós vivemos, eu quero ter a convicção de que eu vou morar no céu, eu quero ter a certeza de que eu sou liberto em Cristo Jesus, eu quero ter a minha paternidade e a minha filiação garantida em Cristo Jesus, que eu sou filho de Deus. Alguém aqui que não tem essa convicção e quer entregar o seu coração a Jesus Cristo hoje? Só levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém que nos visita nessa noite? Todos são salvos em Cristo Jesus, todos aqui estão convictos de que um dia vão morar na glória, todos aqui têm convicto que é esse Deus que você serve. Pai, te agradecemos, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, porque se ninguém levantou a mão, ó Pai, externando o seu desejo de te aceitar como Senhor e Salvador, é porque todos aqui já têm o Senhor, ó Deus, queremos crer nisso. Mas se porventura, ó Pai, alguém aqui ficou com medo, ainda tem dúvida, ou está pensando em Buda, ou Maomé, ou qualquer outro pseudo-Deus, Pai, em nome de Jesus, que hoje ele tenha um encontro contigo, por meio da leitura da tua palavra, ó Deus, por meio do teu Espírito, ó Deus, lá no quarto, antes dele dormir, ó Deus, ele entrega a sua vida, ela entrega a sua vida para seguir e permanecer em Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos isso, no nome daquele que só Ele salva, no nome de Jesus.